Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente traz muita informação, análise e entrevista. Você também pode participar com a gente pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo na home de Veja, também no YouTube, Facebook, Twitter e também na nossa nova plataforma de streaming, o Veja Mais. Você pode acompanhar a gente por lá, é só clicar vejamais.abril.com.br. Tem todo o conteúdo produzido pela nossa redação em vídeo nas mais diversas editorias. Bom, vamos juntos então, uma ótima tarde. A gente começa falando de eleições municipais de São Paulo, que está esquentando. No sábado, a gente teve uma decisão da Justiça Eleitoral que suspendeu as contas nas redes sociais do candidato do PRTB, Pablo Marçal. Bom, isso é uma decisão liminar, cabe recurso, inclusive a defesa já entrou com um recurso para suspender essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o coordenador do plano de governo e da campanha de Pablo Marçal, o Felipe Sabará. Felipe, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Obrigada por falar com a gente. Bom dia, boa tarde. Prazer em falar com vocês. Esse horário fica confuso, né? Do bom dia, boa tarde. Depois, meio-dia, falam que é boa tarde, mas tem gente que fala que é só depois do almoço. Mas, Então, enfim, bora lá, então. Felipe, bom, a Justiça Eleitoral entendeu que houve uma espécie de abuso de poder porque Marçal pagava seguidores que cortavam ali, produziam os seus vídeos, impulsionava isso de certa forma. Isso, de fato, não é permitido, né, pela legislação. Como que vocês veem isso? Bom, na verdade, não é bem assim a história. O que acontece é que o Pablo, ele libera a imagem dele para que as plataformas remunerem pessoas que postem vídeos dele. Então, como é que funciona? No TikTok, por exemplo, se você postar um vídeo e tiver várias visualizações, você pode ser remunerado por esse vídeo. No Instagram, você também pode ter remuneração por prêmio. E no YouTube, que é a principal plataforma que faz isso, ela remunera por visualizações e cliques dos vídeos. E o que o Pablo fez, ele já faz um tempo, ele liberou a imagem dele para pessoas postarem vídeos dele e ganharem dinheiro com isso. Então, quem remunera, na verdade, é a própria plataforma que paga essas pessoas que publicam vídeos dele, não de campanha, vídeos de cursos, vídeos de falas dele, etc. Então, na verdade, é isso. Então, o que aconteceu foi que a campanha da Tabata, do PSB, entrou com esse pedido de liminar, que foi, na nossa visão, uma censura prévia, porque ao invés de investigar para ver o que realmente aconteceu, o juiz já deliberou a derrubada da rede inteira, de todas as redes, inclusive, YouTube, Facebook, Instagram, vários canais de Instagram, sem haver aí uma investigação para realmente chegar a uma conclusão. Se realmente houve alguém que foi remunerado pela campanha, geralmente o que acontece é uma multa, ou geralmente o que acontece é uma punição, mas nunca a derrubada. É como se a Veja aqui falasse alguma coisa que não tenha sido, ou que tenha sido imprópria, ou que tenha afetado alguém, e ao invés do canal ter que pagar uma multa, por algum motivo, o canal inteiro ser derrubado. Então, por isso que a gente está considerando isso como censura, não só a gente, mas enfim, milhões de pessoas no Brasil repostando isso no final de semana, porque, de fato, o canal foi derrubado sem nenhum processo, foi uma liminar. Felipe, você chamou a candidata à Prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral, inclusive, como você citou aí, o partido dela que entrou com esse pedido na Justiça Eleitoral, de Adélia Bispa de Harvard, né, em uma alusão aí à facada dada por Adélio Bispo em Bolsonaro, que acabou impulsionando a campanha dele de certa forma. Você acha que isso, de fato, vai impulsionar ainda mais a candidatura do Pablo Marçal? Eu não acho, é fato. Vocês devem ter visto a pesquisa de hoje, Veritas, que saiu. Pablo já está com 29, deixa eu ver aqui exatamente quanto que é aqui. Deixa eu entrar nos detalhes aqui, está com 30,9 à frente de Boulos com 21,6, o Nunes 14,2 e o Datena com 6,3. E a Tabata está lá embaixo com 5,8. Então, de fato, o que acontece é que esse tipo de injustiça faz com que as pessoas acabem se mobilizando em prol do injustiçado. E aí, é o que eu disse, não vemos isso como justo, nem a gente, nem milhões de pessoas no Brasil viram justo, derrubada de um canal, aliás, um candidato que está sem usar dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, a única forma de se comunicar é as redes sociais.
13 milhões de seguidores no Instagram, mais outros 5 milhões no YouTube, e essas contas são derrubadas sem um processo. Então, claramente, essa tentativa aí de censura vinda pela Tabata, que é uma candidata, uma deputada federal que já defende esse negócio de censura, de regulamentação das redes, que nada mais é do que o conhecido PL da censura, e ela foi ali e fez exatamente aquilo que, obviamente, impulsionou a campanha do Marçal ainda mais. Já estava numa crescente e a coisa foi exponencial, né? Está claro aí nessa pesquisa que saiu, e nas próximas, e nos trackings que a gente está acompanhando também. Após essa derrubada dos canais, o Marçal subiu ainda mais. Robson Bonin, nosso colunista de radar, participa. Bonin, uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe, pessoal que está nos assistindo em casa. Felipe, a gente está acompanhando esse momento interessante da campanha que os adversários atacam, exploram, né, o desgaste do Marçal com vídeos contundentes ali, falando de relação com crime organizado, PCC e tudo mais. E em outra frente, eles vêm com aquela coisa, não tem proposta, né, vai no debate e não faz pergunta, ou fala de coisas aleatórias. Você que é um estrategista, inclusive, do plano de governo e tal, você acha que essa estratégia, como é que você está vendo isso? Está fazendo efeito? Se o Marçal está perdendo alguma coisa em relação, está dando resultado, né? Esse tipo de ataque dos adversários? Bom, acho que quem responde isso são os números, né? A própria população. É engraçado, eu vou camuflado, né? Não vou com esse boné, obviamente, mas eu vou nos restaurantes e fico reparando nas ruas, no transporte, nos parques, e as pessoas, assim, nos últimos dias, a conversa é Pablo Marçal, né? Então, os números estão dizendo, as conversas nas ruas estão dizendo, nas casas das pessoas estão dizendo, que o que ele está fazendo está dando certo. E é engraçado, essa sua pergunta é muito boa, porque eu acompanho ele em praticamente todas as sabatinas, os podcasts, mas principalmente sabatinas com jornalistas. E as perguntas são muito menos sobre São Paulo, muito menos sobre São Paulo e propostas, e muito mais sobre uma série de polêmicas envolvendo a vida privada dele e do partido que não tem nada a ver com ele. Então, eu acho interessante que as pessoas cobram essas propostas que são, inclusive, estão protocoladas. Eu fui o responsável por escrever o plano de governo dele, então eu sei bem quais são as propostas. Inclusive, protocolamos no TRE, antes da data lá do dia 5 de agosto, um programa que começou, inclusive, em 2019, porque eu fui candidato a prefeito em 2020, aqui em São Paulo, e esse programa começou a ser escrito em 2019, com mais de 60 especialistas por área. A gente atualizou esse programa com muitos especialistas, mais de 60 por área. O programa está muito bem feito, está levando São Paulo para uma cidade moderna, vale a pena olhar. Empreendedorismo nas periferias, que é uma coisa que ninguém fala, como levar crédito para as pessoas empreenderem. Isso diminui o fluxo de pessoas para o centro, ou seja, já melhora o trânsito também. A questão da escola, ou seja, a educação em São Paulo está com números absurdos de péssimos, né? A gente saiu de segundo lugar no IDEB para abaixo de 20, ou seja, e aí as propostas dos outros candidatos, elas não saem das mesmas que nunca funcionaram. Então, se você olha o plano lá da educação do Marçal, desse negócio de mudar a mentalidade, de trazer para dentro das escolas a educação muito além da escolarização, porque não adianta colocar as crianças em sala de aula sem oferecer, de fato, uma educação para a vida. Então, o que a gente está vendo é que o plano do Marçal é muito bom, e eu sugiro que vocês baixem o PDF lá no Consulta Candi. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer, mas é um programa muito factível, muito modernizado e muito realista, até porque eu fui secretário 2 anos em São Paulo, 17 e 18, depois no Estado em 19, e 23 e 24 estava como secretário do Tarcísio. Eu conheço bem a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, e essas propostas estão todas colocadas no programa de forma realista e factível. Então, existe programa, existe proposta, a questão é que quando ele vai para as sabatinas e para esses debates, as perguntas são muito menos sobre isso e muito mais sobre polêmicas. Então, o que acontece é que ele devolve com outras polêmicas, porque ele é especialista nisso.
Inclusive, Felipe, eu até queria te perguntar sobre essa questão, né, das propostas, até porque, enfim, você coordena isso. Tem uma crítica muito contundente, né, de quem está avaliando todo esse processo eleitoral, de que o plano, de certa forma, em alguns pontos é vago e não descreve de onde sairia o orçamento para tais medidas. Por exemplo, tem a história de reforma do calçamento, cheque moradia, maior programa habitacional da história, triplicar a guarda municipal e subprefeituras também. De onde sairiam esses recursos, né? Bom, excelente pergunta, e aí fazer uma comparação com os outros candidatos também. Eu tive o cuidado de ler todos os planos de todos os outros candidatos. Um plano de governo municipal protocolado, geralmente é vago mesmo, ele é genérico. Então, é óbvio que o Marçal, como está agora em primeiro, e com muita polêmica em cima, com muita evidência, todo mundo quer saber como é que ele vai fazer para cumprir o plano dele, e está certo isso. Essa questionamento está certo, mas se olha os dos outros candidatos, também é vago no sentido de muita informação que a gente precisa para executar esse plano depende da prefeitura informar. E aí, vocês como jornalistas, façam o desafio. Entrem lá no portal de transparência da Prefeitura de São Paulo atual e tente conseguir os números exatos no orçamento, na saúde, na educação, nas principais secretarias, transporte. Você não consegue chegar em números exatos. Então, como eu tenho experiência como ex-secretário, por 4 vezes, eu conheço ali, tenho meus contatos lá dentro, tenho acesso a muita gente de finanças que vai me municiando com exatamente os números que a gente precisa. Então, falando especificamente sobre essa questão, eu vou falar da questão mais polêmica, que é a questão do teleférico, que você acabou não citando, mas, por exemplo, essa é uma questão que o pessoal está levantando. A gente trouxe para conversar o pessoal lá de Medellín e La Paz que executaram os teleféricos. O que eles mostraram para a gente? Que teleférico é muito mais barato, quase 5 vezes mais barato do que fazer metrô, mais rápido, não tem que desapropriar, não tem que passar o tatuzão, é limpo, né, não polui, é silencioso, e essa é uma proposta específica para as comunidades, lá onde não chega o transporte, para as pessoas conseguirem se deslocar de forma mais ágil e de forma mais segura, que é o que acontece, de fato, por exemplo, em Medellín, La Paz. Para se ter uma ideia, lá em La Paz, eu tive o privilégio de conhecer lá e conhecer quem fez a obra, quem montou o projeto. São 35 quilômetros, 11 linhas. Para fazer uma comparação aqui, se você pegar a região mais central de São Paulo, ali na Sé, e fazer uma linha reta até Grajaú, ou que é o extremo sul, ou Guaianazes, que é a zona leste, dá exatamente 33 a 35 quilômetros, ou seja, com 700 milhões de dólares, que é o que foi gasto lá em La Paz, por exemplo, você conseguiria conectar várias favelas, ou seja, da onde não chega o transporte, ou um transporte extremamente complicado, não tem nem rua nas favelas. Eu sou uma pessoa que visito muito favela pela minha atuação social, aí eu já vou entrar nas calçadas, mas não tem rua. Você vai por cima, é o que o pessoal fez nessas cidades como Medellín, La Paz, Bogotá, e funciona muito bem. Então, não é uma proposta para a cidade toda. Para a cidade toda, a gente já tem metrô, a gente tem que aumentar os corredores de ônibus, e as faixas de ônibus, aumentar vários modais diferentes, como o próprio ciclismo, mas nas periferias, onde você tem uma dificuldade enorme de falta de infraestrutura, é um modal muito interessante, como foi aplicado, por exemplo, o modal aquático, que há 34 anos existia um pedido já aprovado na Câmara e na Prefeitura para usar as represas como transporte. Para você ter uma ideia, um transporte que demoraria 2 horas e 17 minutos, o traslado está demorando 11 minutos. 2 horas e 17 para 11 minutos, simplesmente colocando um barquinho que atravessa as represas. Então, São Paulo precisa aprender a ser disruptiva. Se a gente não for disruptivo, São Paulo sempre vai ficar travado. E aí, o prefeito não cumpre a quantidade de quilômetros de faixas de ônibus exclusivas, e aí quem sofre é quem usa o transporte. Pra você ter uma ideia, só da Zona Leste para o centro, são 3,47 milhões de pessoas que fazem esse traslado por dia. É mais da metade de todos os usuários, por exemplo, do transporte público diariamente. Isso é um Uruguai que faz esse traslado. O que é mais inteligente? Não é mais inteligente você levar empreendedorismo para as pontas, para as pessoas poderem trabalhar perto de onde elas moram? Esse é o sonho de todo mundo, a tal da cidade de 15 minutos. E a gente estudou isso muito bem. Quando eu estive no governo do estado em 2019, eu criei um programa chamado Praça da Cidadania. Estive de novo no governo do estado, agora no governo Tarcísio, a gente abriu mais 6 praças da cidadania, tem 7.
e tem mais 20 em construção. O que é a Praça da Cidadania? São espaços que desenvolvem economicamente as pontas nas franjas da periferia. O que acontece? A pessoa termina essa capacitação, ela recebe um crédito ou para aumentar o negócio que ela já tem, tipo um restaurantezinho, um salão de beleza, uma mecânica, uma mercearia, ou para montar isso do zero. E isso facilita a vida das pessoas, porque os pais veem os filhos crescerem. Hoje tem uma demanda enorme de mães que não veem os filhos crescerem, porque passam, né, a maior parte do seu tempo, até 7 horas por dia, em traslado. Então, a forma mais inteligente de resolver a mobilidade é levando a economia para as franjas onde a maioria das pessoas mora. E aí, obviamente, que aqui no centro, aumentar o corredor de ônibus, melhorar a questão das ciclofaixas, ciclovias, que está uma vergonha. E aí, falando de calçada, essa é uma pergunta muito interessante, Manuela, não. Marcela. Com a sua possível prima aí que estudou comigo, Marcela. O que acontece? A gente olhou, e eu já olho esse assunto há muito tempo, são 35 mil quilômetros de calçadas em São Paulo. 35 milhões de metros quadrados. É coisa pra caramba. Qual que é a regra hoje? Quem é responsável pela calçada é quem está à frente. Então, se você tem uma casa, a calçada na frente não é responsabilidade da prefeitura, é sua. Mas a prefeitura tem a responsabilidade de fiscalizar se você está ou não cuidando da sua calçada. 35% mais ou menos disso são frentes de prédios da prefeitura. Que a prefeitura tem prédio pra caramba, tem mais de 40 mil prédios. Não sei se você sabe disso, 40 mil prédios que a prefeitura tem. Então, na frente dos prédios da prefeitura, a responsabilidade da prefeitura. Isso dá 35% mais ou menos desse total de 34, 35 mil quilômetros ou milhões de metros quadrados de calçadas. Ninguém está cuidando disso. Aí você olha, 45% de todas as demandas ortopédicas dentro das UPAs e das UBS é de gente que se quebrou ou machucou nas calçadas. Faz um teste. Tenta andar 100 metros, 200 metros na frente da sua casa, na frente da Veja, enfim, onde você estiver em São Paulo. Você não consegue. Pessoas com deficiência, menos ainda. Né? Então, eu tenho uma filhinha, às vezes eu vou tentar andar com ela com um carrinho. É impossível, tem que pegar no colo, porque não dá para andar em calçada em São Paulo. Então, como é que você faz para melhorar o trânsito e a mobilidade? Você tem que olhar de forma sistêmica as coisas. Então, todo esse dinheiro que a gente está falando, olha só, por ano, a Secretaria de Mobilidade gasta 10 bi. 10 bi dos 111. 10%, vamos arredondar, 10%. 7 bi é só para a questão dos ônibus, subsídio de ônibus, 7 bi dos 10 bi. O ano passado, a prefeitura investiu mais ou menos 14 bilhões em investimento, ou seja, não gasto. Pegou e falou, vou investir. Para arrumar as calçadas, daria mais ou menos 5,1 bi. 5,1, a prefeitura investiu 14 no investimento ano passado. Ou seja, se é uma prioridade permitir com que as pessoas caminhem pela cidade, eu acho que desde a época da Grécia até antes, poxa, o que você faz? Você acorda de manhã, abre a porta da sua casa, né? Geralmente o pessoal vai colocar o lixo, aquela cena clássica, e vai tentar dar uma caminhada. Isso é desde que a humanidade existe. Vai fazer isso em São Paulo. É o básico para as pessoas viverem na cidade. Não tem calçada. Então, mas a prefeitura vai quitar esse 5,1 bi e resolver todas as calçadas? Não. Mas o que a gente está propondo aí é que desses 14% do investimento, por exemplo, comece a olhar o básico. Quando você olha a questão dos semáforos inteligentes, se você entra na internet, você acha para comprar semáforo inteligente no Mercado Livre. É um negócio absurdo. São Paulo tem 452 semáforos inteligentes somente. Se você tivesse semáforos inteligentes que regulem o trânsito por a quantidade de veículos que você tem, que ele entende isso, ele enxerga isso, e ele vai abrindo e fechando de acordo com o número de veículos e também abre. Assim, aqui é o seguinte: abriu da frente, você sai e fecha o de trás, aí pum, você fica parado, aí você abre e anda. Pô, é um investimento, por exemplo, extremamente estratégico desses 14 bi que foram investidos, por exemplo, no ano de 2023. Calçamento, semáforo inteligente, estou falando de coisas assim tangíveis, só para entender que tem dinheiro pra caramba. O caixa da prefeitura estava em 20 bi. Se você pegar, e eu acompanho muito isso, você pega o orçamento desse ano da prefeitura, está deficitário, está no negativo. Mas, como tem um caixa tão alto, daria para
zerar esse déficit desse ano, por exemplo, que é o que vai acontecer para não entrar aí num problema fiscal. Provavelmente eles vão fazer isso, né? Se não fizer, vai devolver a cidade com problemas fiscais, mas tem mais de 20 bi em caixa. Pô, não dá para fazer 5,1, por exemplo, fazer um plano para a cidade de o munícipe vai no IPTU, faz um empréstimo do IPTU para a pessoa fazer a calçada, depois repaga. Tem que ter um jeito da gente resolver esses problemas básicos da cidade. Poda de árvore, enfim. Então, você olha o plano, só para concluir aqui sobre o plano, o plano, obviamente, tem coisa que é genérica, como todos os outros candidatos, mas aquilo que a gente está propondo, vamos dizer assim, mais específico, a gente tem os números e a gente sabe que dá para fazer com esse orçamento. Sim, então, para dar uma diversificada, inclusive, eu queria te perguntar, a gente está num período aqui que veio de alguns dias de polêmica com o bolsonarismo, né? Com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente percebe que há no discurso e na forma de interação do Pablo Marçal com essa audiência que ele tem em rede social, uma identificação grande com o bolsonarismo, os bolsonaristas, enfim. O discurso dele tem uma penetração maior nesse público apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para a campanha, vocês consideram que o Marçal já conseguiu abrir uma linha direta com esse público sem precisar do Bolsonaro? Tipo, ele vai conseguir levar a mensagem dele e crescer independentemente da posição pessoal do ex-presidente, de apoiar outro candidato, por exemplo? Bom, primeiro dizer aqui o quanto eu sou um fã e um admirador do presidente Bolsonaro. Então, assim, não existiria a menor possibilidade, por exemplo, de eu estar coordenando o plano do governo do Marçal e não estar, de alguma forma, alinhado com o Bolsonaro. Então, Bolsonaro, Tarcísio, são pessoas que eu admiro, são meus amigos, sou amigo do Eduardo também, que é filho do Jair Bolsonaro. Então, primeiro existe uma amizade, um carinho, e que nessa hora de campanha, como o Bolsonaro, né, teve que ir lá colocar um apoio, que ele mesmo disse que não é o candidato ideal, que é o Nunes, isso ele disse numa entrevista recente, houve aí uma situação onde eles ficaram ali daquele lado, né? Eu continuo do lado deles no sentido de amizade e daquilo que a gente acredita, mas eu apoio o Marçal. Por quê? Eu digo assim, se a gente for levar ipsis literis, tudo que o Bolsonaro sempre falou, pregou, tudo que eu sempre aprendi com ele, enfim, tudo que ele sempre liderou na direita, não dá para apoiar o Nunes. Né? Com todo respeito a ele, eu respeito muito ele, já tive relacionamento com ele no sentido de quando eu era secretário, ele era vereador, então ele era presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, eu me reportava no sentido de ele fiscalizar o meu trabalho ali na Câmara, é um cara gente boa, um cara bom de tratar, mas a ideologia, aquilo que ele acredita e o secretariado dele não tem nada a ver com direita. Né? Eu conheço bem ali a Soninha Francini, que hoje é secretária de Direitos Humanos, ela defende abertamente a legalização das drogas e a venda das drogas em bares. Se eu não me engano, foi a própria Veja que deu, inclusive, ou a Folha, uma matéria dela falando sobre isso. Você tem ali a secretária de Cultura, do Nunes, que diz que a família do Bolsonaro é uma família, ou seja, fazendo ali uma conexão com uma suposta atuação em milícia da família Bolsonaro. Isso a secretária atual, a Lígia, do Nunes. A Marta Suplicy, que era a secretária de Relações Internacionais do Nunes até 4 de janeiro de 2024, saiu para ser vice do Boulos. Ou seja, ideologicamente, o governo, a prefeitura do Nunes é de esquerda. Então, não tem como as pessoas que seguem o Bolsonaro, escutam o que ele fala, o que ele sempre falou, apoiarem o governo do Nunes. A partir do momento que as pessoas foram observando o comportamento do Nunes, ele defendeu o passaporte da vacina, defendeu funcionários que optaram por não receber a picadinha experimental lá na época. Enfim, é uma coisa que a direita nunca concordou, o que ele fez. Então, quando as pessoas vão olhando o que está sendo feito, o que foi sendo feito, quem é o time por trás ali do Nunes, com todo respeito a eles, as pessoas começam a se conectar muito mais com o que o Marçal está falando e o que ele já fez na vida, que é empreender, não depender do Estado, gerar emprego, pagar imposto. Então, acaba que existe uma aproximação muito mais por princípios, valores e propósito do que realmente com ali o que o Bolsonaro constrangidamente falou ali do Nunes não ser o candidato dos sonhos. Ele disse isso. Então, isso é natural. É natural, as pessoas olham para um, olham para outro e falam, bom,
já que eu acredito nisso daqui, eu vou escolher quem pratica e fala as coisas mais parecidas com o que eu acredito. Bom, Felipe, o Marçal participou daquela sabatina da Record, e na saída ele falou que precisou agir como um idiota para ganhar apelo, para ganhar repercussão, algo nesse sentido. De fato, então, essa postura mais agressiva dele, até pessoal, né, contra os candidatos, ele deve mudar isso? E eu queria saber o que você acha também dessa postura, dessa agressividade mesmo em relação aos outros candidatos, né? Principalmente pessoal. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu fui candidato a prefeito em 2020 e eu participei dos debates. Eu debati com o Boulos lá, na Band. E, para quem é técnico, para quem defende os números como eles são, a verdade como ela é, enfim, é muito difícil você debater e você furar a bolha se você ficar nesse discurso, por exemplo, do discurso que eu estou fazendo aqui na entrevista com vocês. Se vocês me perguntarem sobre São Paulo aqui, eu vou falar horas, né, pela minha experiência aqui em São Paulo e principalmente resolvendo problemas. Mas se você chega falando isso, as pessoas elas acabam nem escutando, porque é um imbróglio total, é tanto número jogado sem nenhum tipo de acompanhamento, entendeu? Assim, é uma coisa maluca. Então, eu vou falar o que eu senti quando eu cheguei no debate da Band de 2020. Eu olhei para o lado e falei, caramba, isso aqui é um circo. Foi o que me veio na cabeça, né? Eu olhei para o lado, inclusive, eu vi o Boulos fazendo polichinelo antes de começar o debate. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é um circo. E eu, no meu caso ali, eu fui técnico, fui querer falar das propostas, mais o meu jeito, assim, de falar. E aí, observando isso tudo, o próprio Marcelo falou, olha, eu não consigo chegar num circo e ficar aqui participando como uma pessoa normal. Eu vou ter que entrar aqui na brincadeira e você, já que ele sempre fala isso nos cursos dele, né? O remédio com um doido é um doido e meio. Então você tem que fazer ações que chamem a atenção. Ele sempre fala isso. Infelizmente, a democracia não é exatamente para os melhores ganharem, mas para quem tem mais fama, para quem é mais conhecido e para quem chama mais atenção. Quem conhece o Marçal no tete a tete, no dia a dia, sabe que ele é uma pessoa extremamente calma, uma pessoa extremamente agradável, está sempre sorrindo, está sempre contando piada, uma pessoa muito leve. Ali, o número de ataques que ele sofre, você vê aquela questão da própria cena que ele mostra a carteira de trabalho lá, que eternizou o sonho de toda pessoa que trabalha e é de direito em São Paulo fazer isso, talvez no Brasil. Por que ele fez isso? Se você lembrar, quem atacou primeiro foi o Boulos, chamou ele de Padre Kelmon da eleição. Então, é engraçado porque esse pessoal, tipo Boulos e tal, eles sempre são acostumados a tipo, botar medo e causar e fazer polêmica e agredir. O Marçal foi a única pessoa que eu conheço, assim, empresário e tal, que vive no mundo real, que resolveu enfrentar isso e fazer mais do que os outros. E isso deixou, por exemplo, o Boulos totalmente sem chão. Eu estava literalmente na frente dele lá na FAP, ele na sabatina, no debate lá do Estadão, e eu vi como ele ficou. Ele ficou totalmente... perdeu o rumo de casa, ficou xingando o Marçal e tal, sendo que ele sempre botava medo, entendeu? Mas agora ele deve mudar esse tipo de discurso, esse tipo de postura? Eu acho que tudo depende do clima da entrevista. Você vê, por exemplo, a entrevista que ele deu para a Natuza no G1, faz 2 semanas. Vale a pena assistir. Ele está super sóbrio, calmo, tranquilo, falando de propostas e tal, como várias outras. Agora, lá na CNN ontem, por exemplo, o pessoal já chegou batendo na canela dele. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Dão uma retroagida, ficam fechadas e vão falando ali de um jeito mais acuado. Ele foi para cima, ele faz ao contrário. A pessoa ataca ele ataca de volta. Mas se você reparar, as brigas sempre são terminadas por ele, não começadas por ele. Então eu acho que tudo vai depender do clima dos espaços. Se for um debate tranquilo, fica tranquilo. Se for um debate mais forte, eu tenho certeza que ele vai para cima também. Eu estou entendendo da Boninho, sua quer fala encerrar? Bora aí. me chamou atenção uma parte que ele fala ali de que se você vai com um discurso propositivo e tal, você não engaja, né? É aquela velha estratégia eu lembro muito bem, no governo Bolsonaro tentaram domesticar um pouco o presidente lá, quando ele era presidente, para ele falar só de proposta e tal, a rede murchou. Então, quando ele foi para o pau o tempo todo, arrumando alguma polêmica todo dia, as coisas iam para frente.
parece que então é um personagem que o Marçal cria aí para se apresentar ao público, né? Só que na esteira disso, tem umas coisas graves ali. Ele tem, por exemplo, uma prova documental cabal que ele vai mostrar de que alguém usa droga entre os candidatos, por exemplo, que é uma acusação que ele levantou. Ele já falou que vai mostrar a prova, né? Já falou que vai mostrar no último debate. Você já viu essa prova? Tem um documento, uma coisa assim? Eu já vi um resumo, mas essa prova está guardada a 7 chaves por ele. Então, ninguém tem acesso a isso daí. Obviamente que eu já quis dar uma olhada para saber se existia mesmo, e ele falou que vai mostrar no último debate da Globo. Então, eu não diria que é um personagem, mas, assim, dependendo de como as pessoas te tratam, você também reage, né? Vocês, por exemplo, estão sendo super gentis aqui, respeitosos nessa conversa. Eu já fiz outras conversas, seja como candidato a prefeito, seja como secretário, e até agora como coordenador do Marçal, que as pessoas vieram muito desrespeitosamente acusando, já falando, daí o clima começa a ficar assim, aí geralmente a pessoa ou retrai, ou, como ele mesmo diz, o remédio para um louco é um louco e meio, daí ele vai para cima e retribui, vamos dizer assim, na mesma linha. Mas eu tenho participado, por exemplo, com ele de vários jantares aí propositivos, em especialistas, em segmentos, enfim, em associações de classe que falam especificamente de alguns temas dos nossos pilares, e ele tem sido extremamente positivo, sempre muito respeitoso, é o jeito dele, né? Mas é porque realmente, quando você está ali e está todo mundo te atacando e fica aquele negócio, cada um reage de uma forma. E aí ele resolveu fazer dessa forma que ele está fazendo, assustou um público, mas ganhou muita gente, tanto que a juventude, a Marcela viu ali na SPM, depois que a gente saiu, assim, a galera vem para cima para tirar foto, para fazer vídeo, na FAP é a mesma coisa. Enfim, os jovens gostam muito dessa atuação, assim, menos blasé e menos... é blasé, eu acho, que é tipo meio poker face, né? Uma coisa mais... reajo de acordo com o que eu estou sentindo, e é isso daí, vou falar real mesmo. Eu acho que a população gosta disso daí. E agora, assim, a gente está indo com um começo de campanha com TV, com tudo mais, em que vai mudar um pouco. Até agora, a figura do candidato ela foi, de fato, central aí, tanto que teve essa ascensão, vamos assim dizer, do Marçal por ter todo o arrasto de rede social e pela forma dele se comportar. Agora, quando a campanha for para a TV, ele não está na TV. E o debate eleitoral se direcionar mais para questões concretas da cidade, como é que vocês vão fazer para compensar isso? Bom, é o que a Marcela começou falando aqui sobre os 3 milhões de seguidores que ele conquistou em menos de 48 horas aí. Em 4 horas ele já tinha passado a Tabata, a conta reserva dele, né, já tinha passado a Tabata, e em 24 horas ele passou a conta do bolso. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito mais aqui o dia inteiro. Aliás, eu tenho até medo de olhar, às vezes eu olho aquele censo que o celular faz e mostra quantas horas você fica por dia, dá medo. Eu não aconselho vocês a olharem, porque a última vez que eu olhei deu 3 horas e 25 minutos no dia. Eu falei, caramba, eu virei um escravo disso daqui. Então, as pessoas, elas não andam hoje com TVs nas costas, por aí, mas elas andam sempre com o celular e ficam ali focadas. Então, eu acho que cada vez mais a eleição é mais digital, até por isso que houve o ataque aí, na nossa visão, uma censura nas redes sociais dele, porque os 15 milhões davam muita visibilidade. Agora, esses 3 milhões, é interessante falar isso, eles são 3 milhões de pessoas que estão muito focadas na política. Se você olha, as interações da rede social nova dele, da reserva, estão maiores no engajamento do que a de 15 milhões. Por quê? Porque são pessoas específicas, já foi meio que filtrado, né? Ou seja, quem veio seguir está querendo saber o que o Marçal está falando. Então, eu vejo que, obviamente, vai ter um impacto, não dá para falar que a TV ainda não tem impacto, tem muito impacto, principalmente classe média baixa e nas periferias, as pessoas sempre com a TV ligada ali no bar ou no barraco, é comum essa cena, né? Então, tem um impacto, mas também tem a questão de que as pessoas estão curiosas em saber o que ele está falando, e a gente tem proposta para falar. De novo, é o que eu falo. Eu escrevi o plano, me deu um puta trabalho escrever esse plano, ele está bem realista, bem factível, e vamos fazer as peças, vamos dizer assim, como se fossem as peças que estão na TV, serem veiculadas
pelas redes sociais. A gente acredita que isso vai ter uma certa equivalência, se não derrubarem novamente ou vierem de novo de alguma forma tentar impedir ele de participar, porque é o que está acontecendo, é uma perseguição do sistema, vamos dizer assim, político, porque todos os outros partidos estão coligados. Se você olhar o sistema político, está todo junto ali com os outros candidatos. Ele é o único que está sozinho, então, com certeza, essa perseguição vai rolar, mas eu acho que a gente vai ter que ver. Eu acredito que pelas redes sociais, pelo WhatsApp e tudo, as pessoas vão poder saber dessas propostas tanto quanto TV. Agora, Felipe, voltando aqui no tempo, né, Marçal foi condenado por envolvimento com uma quadrilha que realizava fraude bancária. Ele chegou a ser preso, foi solto, mas ele foi condenado e aí depois a pena acabou prescrevendo depois de vários recursos. Como que a campanha fala sobre isso, vê essa posição, né? Porque desse fato, né, que é um fato consumado, como que isso atinge a imagem do candidato? Bom, primeiro ele tinha lá 17 anos quando isso aconteceu, ele trabalhava. Primeira coisa que eu fiz quando eu conheci ele foi perguntar sobre isso, porque eu fiz minha due diligence, foi atrás para ver com quem eu estava, vamos dizer assim, entrando por mais que eu seja voluntário, eu sou voluntário, não recebo nenhum real para estar ajudando o Pablo, eu realmente acredito nele como uma pessoa que pode mudar a cidade. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar sobre esses processos, né? E aí eu fui ver, ele me mostrou tudo. Ele realmente trabalhou para um pastor, quando ele tinha 17 anos, numa igreja onde ele frequentava, ganhava R$ 350 para arrumar os computadores desse cara. E essa pessoa fazia coisas ilícitas lá, mandava e-mail para capturar contas, enfim, coisas desse tipo. E aí, um belo dia, a Polícia Federal prendeu esse cara e prendeu as pessoas que prestavam serviço para ele também. E aí o que aconteceu foi que ele não tinha dinheiro para pagar advogado, ele ganhava R$ 350, tinha 17 anos, entrou lá uma defensora pública para atuar no caso, depois falou, olha, isso é muito complexo, não dá para defensoria, você tem que constituir advogado. Ele não tinha dinheiro para pagar advogado, que acho que era R$ 2.000, e o processo foi correndo à revelia, ou seja, sem defesa. E aí foi prescrito, e isso em 2005. Então faz 20 anos, 19 anos que isso aconteceu. Ele realmente foi condenado em primeira instância, mas não foi transitado em julgado, né? Ou seja, ele não foi condenado no sentido de ter terminado o julgamento, porque foi prescrito. E todo mundo sabe que tem primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, foi condenado na primeira instância e aí prescreveu, e aí ele não deve mais nada à justiça e está aí 20 anos fazendo um trabalho. Eu fiz o curso dele também, foi uma das coisas que eu quis fazer, foi o método IP, que é o curso lá de identidade e propósito dele. Levei vários amigos para fazer, para a gente dar uma checada como era isso, e fez muito bem para mim, para os meus amigos. A gente achou realmente muito interessante esse método que ele tem de fazer as pessoas ficarem alinhadas com o propósito, com a identidade, entender quem você é. E é isso que ele, né, me contou que ele queria fazer por São Paulo, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar dessa forma. Eu faço muitos projetos sociais pela iniciativa privada e já fiz pelo setor público também. E, para mim, é muito nítido. Você pode fazer o máximo que for para as pessoas, dar oportunidade, até dar dinheiro, bolsa, como é feito. Você não mudar a mentalidade das pessoas, uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de herói, de eu posso conquistar, de que eu vou para frente, é muito difícil a pessoa sair daquela zona de, vamos dizer assim, pobreza mental, emocional, espiritual e até, obviamente, financeira. Então, eu fui atrás para pesquisar quem ele era, vi que ele teve esse processo aí, e, para mim, é um cara que conseguiu vencer na vida com todas as dificuldades que ele passou. A mãe dele era faxineira, ele era filho de faxineira, sustentava a casa, enfim, então, não está afetando. Se tivesse afetando, ele não estaria tão forte nas pesquisas aí, né? Muito bem, a gente acabou estendendo aqui, a gente tinha prometido 20 minutos para você, Felipe, a gente acabou estendendo, mas a gente conseguiu abordar vários aspectos aí da campanha. A gente conversou com o coordenador do plano de governo e da campanha de Pablo Marçal, Felipe Sabará. Felipe, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. 28, hein? Bom, seguimos aqui, vou rapidinho mostrar a home de Veja para a gente ver quais são os destaques de hoje. Governo Lula publica regras para pagar emendas autorizadas pelo STF, essa novela aí envolvendo o Congresso e STF, por conta que o ministro Flávio Dino, né, numa decisão liminar
primeiramente, decidiu suspender as emendas impositivas, e aí os parlamentares ficaram loucos da vida, recorreram, eles chegaram a um acordo, né, o Congresso e o Judiciário, também intermediado pelo Executivo, para criar regras, para que regras fossem criadas para dar mais transparência a essas emendas. Pois bem, o governo Lula, então, publicou regras para pagar essas emendas. Ministérios poderão retomar a execução de emendas individuais e de bancada estadual para obras inacabadas e atendimento de calamidade pública. Boninho, estava dando uma olhada aqui na matéria, né, que vocês publicaram no Radar. Então, essas emendas são só para as obras e para situações de calamidade pública, né? Tem um destino certo isso. É uma forma de garantir que o pouco dinheiro que existe seja utilizado em questões que já estão ali na porta do governo, né, que já estão batendo na porta das pessoas que vivem nas cidades, que eventualmente é ou alguma consequência de crise climática, né, ou de seca severa, ou de muita chuva, e a própria execução dos investimentos do governo, que tem obras inacabadas, precisa tocar essas obras, e o que vinha acontecendo antes é que os parlamentares pegavam esses recursos das emendas e alocavam para as cidades de acordo com o interesse particular de cada parlamentar. E aí o dinheiro público ia para várias coisas. A gente, no passado, teve um estudo da própria CGU, mostrou que uma série de caminhões, tratores, máquinas de abrir estrada, tudo mais, eram comprados com esse dinheiro de emenda e entregues para cidades que nem precisavam, ou que não tinham nem sequer dinheiro para manter uma máquina como essa, porque é tudo muito caro e tal. Então, para focar, né, vamos gastar o que a gente tem, que é pouco, no que está precisando, criou-se essa regra aí, depois de toda essa ginástica, Marcelo, que você falou aí do Supremo, enfim, com o Congresso. Pois é. Bom, e teve uma reunião, né, ontem com Lula e os líderes de partidos da base aliada. Lula diz que não tem candidato a presidente da Câmara. E aí você estava até me falando fora do ar que Arthur Lira deve anunciar já nos próximos dias o candidato dele. E esse anúncio ele vai fazer, a gente está em final de agosto, vai fazer, bom, as eleições o ano que vem, né? Acho que é fevereiro, né, se não me engano. Ele vai fazer esse anúncio com bastante antecedência, né? Por quê? Na verdade, no calendário parece muita antecedência, mas na verdade não é, porque quando o Arthur Lira se elegeu presidente da Câmara, já começou a sucessão dele, porque já saberiam, né, a disputa de poder a gente vive uma eleição para a próxima eleição, né? A gente está nessa eleição municipal com os partidos todos pensando em 2026. Vamos eleger o maior número de prefeito, de vereador, para a gente ter uma rede maior de apoiadores para lá na frente a gente ter outro projeto. E na Câmara, desde que o Arthur Lira se reelegeu, uma série de aliados dele ali começaram a circular para tentar aproveitar isso, né? Porque o Arthur Lira tem uma influência muito grande na Câmara, não pode se reeleger e quem for apadrinhado por ele tem muita chance de fato, virar presidente da Câmara, que é um cargo poderosíssimo, né? O presidente da Câmara tem muitas atribuições, é um cargo que tem o poder de levar um deputado, que às vezes é só um deputado normal, para um outro patamar. E o Arthur Lira prometeu que iria anunciar o candidato que ele apoia ainda em agosto. Então, o mês está acabando na sexta-feira, né? No sábado, se não me engano. Está fechando essa janela. E o Lula chamou esses líderes para conversar, porque primeiro tem essa queixa muito grande de que o presidente da República tem preguiça de encontrar político, né? Ele gostava de tomar café, os primeiros mandatos do Lula eram muito marcados por essa conversa permanente com deputado e senador. Porque tem muito deputado e senador que quer tirar uma foto, um selfie com o Lula e mandar na rede dele ali, dizendo, falei da obra tal com o presidente e ele prometeu que vai liberar o dinheiro. É tudo uma encenação para demonstrar prestígio. E é quase, ô Boni, é quase uma questão de ego ali, né? De estar ali com o presidente, o prestígio que é dado para o presidente dar aquela atenção para aquele parlamentar. Então tem todo um jogo aí, né? É isso, o deputado vem aqui para Brasília, não é recebido por ninguém, não adianta nada o mandato dele, fica ruim para ele na base. Então, quando ele posta uma foto, estou aqui na Alvorada com o presidente, eu estou aqui no Planalto com o presidente, ele demonstra que ele não é só mais um aqui no Planalto Central. E é isso que os políticos, na maioria das vezes, querem, né? Porque esse tipo de conversa aproxima,
para o ministro Alexandre Padilha, por exemplo, que é da articulação política, no outro dia ligar para o cara e falar, pô, o presidente me disse que falou com você, você pode votar com a gente em tal assunto? Aí você já cria uma outra abordagem, uma outra relação para fazer política no Congresso. E o Lula deu, nessa conversa, um recado, né, de que ele não tem candidato. Por quê? Porque, primeiro, a Dilma lá atrás resolveu ter candidato e acabou onde acabou, no impeachment, né? Foi brigar com o Eduardo Cunha e não teve capacidade de vencer, e aí ficou ruim o negócio. E o Lula não tem nem base parlamentar no Congresso para tentar fazer valer uma vontade do governo de ter um candidato do governo, então ele joga na sombra ali. Vou com quem a Câmara decidir, né? Não tem o candidato, a Câmara que vai decidir, é uma prerrogativa da Câmara. E o Arthur Lira saiu falando para todos esses aliados dele que estão tentando disputar essa cadeira que ele apoiaria se o próprio candidato se viabilizasse. Então, nesse cenário de quem trabalhou mais e está numa posição melhor para disputar a presidência da Câmara, a gente cita sempre o Elmar Nascimento, que é quem está com o maior número de aliados ali e que deve ser o candidato do Arthur Lira anunciado nos próximos dias. Há outros nomes também que estão correndo por fora, mas aí é mais em cima da intriga, em cima daquela barganha de poder que pode ser que dê certo, mas um candidato apadrinhado pelo Arthur Lira, de fato, é o candidato favorito, né, Marcelo? Pois é. Agora uma outra situação que tem preocupado muito, né, o governo estadual aqui de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, e não só o governador de São Paulo, mas o governo federal, que são as queimadas, né? Eu estava vendo aqui, quase todo o estado de São Paulo está em alerta e vai ficar em alerta para os incêndios até sábado. Então, é uma situação bastante grave, né? A gente vê que essa nuvem tem migrado aí por outras regiões do país e até impedido, né, cancelado voos e impedido até pautas importantes aí no Congresso. Vocês trouxeram na matéria na coluna aqui, ó, incêndios no país atrapalham votações no Congresso, fumaça de incêndios vem provocando alta de problemas respiratórios e de atendimento nos hospitais do país, atrapalhando deslocamentos aéreos. Então isso é um problema que já vira um problema generalizado do país, né, não só do estado de São Paulo. O governador falou sobre isso, também a ministra do Meio Ambiente falou sobre isso. Você acha que vai ter ali algum tipo de briga para saber quem que é o pai, né, desse problema tão grave? E também há a dúvida aí, né, de que possam ser incêndios criminosos. É isso, a gente tem essas duas narrativas, vamos dizer, né? O governo está investigando e levou esse problema para o lado da conspiração, do tipo, não, estão fazendo alguém, não é normal, essa quantidade de fogo não é normal, então isso está sendo provocado. Com que objetivo a gente vai investigar para saber. Mas porque a situação é muito complicada mesmo. Domingo aqui, eu estou aqui em casa, eu moro a praticamente 5 minutos do Congresso Nacional, a gente não conseguia respirar direito, era o olho ardendo, aquela fumaça densa mesmo, dentro de casa, sabe? Você desce na garagem do prédio, a hora que vai ligar o carro que a luz acende, já acende com aquele rastro de fumaça na garagem. Então, ficou uma coisa muito incômoda e impossível de qualquer político ignorar, ainda mais você sendo presidente da República ou um ministro de Estado que deveria estar cuidando disso. Então, de fato, ajuda o governo, que exista uma narrativa de que isso pode ter sido